Estamos com um problema. A CME foi lançada do Sol a uma das maiores velocidades que eu já vi. Um dia seremos atingidos e o apagão vai afetar redes elétricas inteiras. Não só em Nova York, mas em todas as grandes cidades da Terra. Vai durar semanas, meses, anos. Sem eletricidade, já imaginou? Há transformadores incendiados em toda a costa oeste. Se os transformadores forem avariados, vamos ficar sem energia por muito mais que alguns dias. Uma das piores calamidades possíveis, de que menos se fala, seria um blackout global. O avião danificado está a segundo do pouso na pista 3. Essa violenta tempestade solar irá acontecer algum dia. Só esperamos que ela não seja tão forte quanto pode vir a ser. Muitos não irão sobreviver. Desastre perfeito. A 150 milhões de quilômetros da Terra, a superfície do Sol libera no espaço enormes quantidades de luz e calor. Ocasionalmente, gigantescas explosões lançam muito mais que isso. São as tempestades solares. Quando essas tempestades atingem a Terra, tem pouca influência sobre os seres vivos. Mas a vasta rede que sustenta nosso dia a dia pode funcionar como um condutor, canalizando a energia destruidora da tempestade e deixando-nos totalmente sem eletricidade. Como o resto do mundo, Nova York tem a tecnologia como algo já garantido. A eletricidade é o sangue que corre em suas veias e do qual ela consome grandes quantidades. 2 ou 3 dias sem eletricidade seria um aborrecimento, mas meses ou anos seria inimaginável. A falta de eletricidade em larga escala nos levará de volta à era anterior à tecnologia. Numa época em que somos totalmente dependentes dela. A economia global, redes de saúde e de comunicação, serviços essenciais como iluminação e aquecimento entrariam em colapso se, conforme as previsões dos cientistas, a Terra for atingida por uma tempestade solar. Outro chamado de emergência sobre um tumulto no cemitério. Preciso fazer um relatório. Começaria com um objeto misterioso que viria do espaço atravessando a atmosfera a 29 mil quilômetros por hora. Alguém viu aquilo? Vocês viram o que eu vi? Viram o quê? Alguém viu aquilo? Vocês viram o que eu vi? Ellie? Ellie, responda! Você está aí? Solicito um supervisor de ronda e o corpo de bombeiros para a averiguação de objeto não identificado. Alguma coisa muito estranha está acontecendo. Mas isso é somente o aviso do que está por vir. Tempestades solares não são novidade. Várias atingem a Terra por ano. Na maioria, elas são completamente inofensivas e nos trazem a aurora austral e a aurora boreal. Mas nossa dependência cada vez maior da tecnologia nos torna mais suscetíveis aos estragos que as grandes tempestades podem causar. Na maioria dos desastres naturais, geralmente são as áreas menos desenvolvidas as que sofrem os maiores impactos. Há uma grande ironia nas tempestades espaciais ou geomagnéticas. Os próprios sistemas tecnológicos sofisticados se tornaram uma grande antena que se acopla perfeitamente ao ambiente espacial e acabam sendo a nossa perdição. Em 1989, esse ponto fraco se tornou dolorosamente evidente quando a população de Quebec, no Canadá, foi atingida por uma tempestade solar. Em 90 segundos, passou-se das condições operacionais normais para um blackout total, atingindo 6 milhões de pessoas. A tempestade afetou apenas o extremo norte. Quando as luzes se apagaram, os acidentes aumentaram.
Sem iluminação e com a temperatura abaixo de zero, Quebec teve sorte porque a situação durou apenas 9 horas. Se as condições certas houvessem se alinhado, a tempestade perfeita seria 3 vezes mais forte. Para a população de Nova York desavisada do perigo que vem do espaço, hoje é um dia como qualquer outro. Oi, sou o Peter White, da Brooklyn Electric. Vim averiguar a falta de energia. Você chamou? Sou Telly. O negócio estava em chamas. E quase me matou. O que é aquilo? Eu não sei. Parece um satélite. Tem alguma coisa que a gente possa jogar por cima? Quer cobrir como um cadáver? Bom, faz parte. Eu não gostaria que a imprensa visse por enquanto. Tá, vou ver o que arranjo. Os escombros fumegantes são o resultado de uma sequência de eventos que começaram durante um período de atividade intensa da superfície do Sol, chamado máximo solar. Analisando a tempestade solar perfeita, teríamos que começar com as condições certas. O Sol é uma estrela magnética e variável. Ele atravessa um ciclo magnético de 22 anos com intensas manchas solares que atingem seu máximo a cada 11 anos. Durante o máximo solar, existe uma chance muito maior de grandes tempestades solares. A Terra vem sendo bombardeada pelo Sol há mais de uma semana. A atmosfera superior se tornou tão eletricamente carregada que qualquer coisa em órbita acima dela corre perigo. A expansão e o aquecimento da atmosfera da Terra ocorrem em todas as longitudes, ao mesmo tempo em que essas correntes circulam o planeta. Todas as órbitas de satélite, todos os satélites em órbitas baixas poderiam sofrer o impacto da tempestade solar. A atmosfera agora se expandiu tanto que chegou à rota dos satélites, atrapalhando sua órbita e provocando sua queda de volta à Terra. Nova York, mais um dia de sol nessa manhã de novembro. A cidade ainda está acordando e os responsáveis pela defesa civil terão dificuldade para avaliar o grau de importância desses eventos. Então podemos confirmar que é um satélite, não é? Podemos. Ele já vinha sendo rastreado aqui há algum tempo. E alguém pode me dizer por que os satélites estão despencando no céu? É uma tempestade solar muito forte, mandando muita coisa em direção à Terra. Nas órbitas mais baixas está tudo vulnerável. Tudo bem. Eu vou ver o que aconteceu lá no cemitério. Obrigado pela informação. Tudo bem. As pessoas que monitoram o Sol trabalham para a NOAA, a Administração Oceanográfica e Atmosférica Nacional. No Centro Ambiental Espacial, no Colorado, eles vigiam possíveis perturbações climáticas espaciais desde 1965. Assim que detectam problemas, eles distribuem alertas a todos, dos operadores de satélites às Forças Armadas. As estações de força regionais estão entre as primeiras a serem alertadas. Chamada no nível 1 para o supervisor da estação. Tara Bradshaw, controle de sistemas? Oi, Tara, é o Peter. Peter, graças a Deus. Eu recebi um alerta da NOAA. Houve uma tempestade solar feia e espera-se mais perturbações por aqui. Eu tô tentando falar com você faz meia hora. Deve ser por isso que as redes de celular estão com problema. Foi um satélite que acabou com a força aqui. Tem mais alguma informação sobre a tempestade? Nada específico, mas nas entrelinhas percebi que a NOAA está apreensiva com alguma coisa. Pode me fazer um favor e mandar os dados para o meu telefone? Claro. E você pode mandar uma equipe de reparos para cá? Eu volto a ligar. Pode deixar, chefe. Até mais tarde. Uma tempestade solar excepcionalmente forte começou a afetar a vida na Terra. Os efeitos da atividade solar normal são raramente sentidos porque a Terra nos protege com seu próprio campo magnético, a magnetosfera. Mas ela tem um limite. Durante uma dessas fortes tempestades magnéticas, aquela explosão violenta arranca, em parte, o campo magnético da Terra e o comprime, nos deixando dessa forma com muito pouca proteção. As condições certas estão se reunindo para uma tempestade solar perfeita.
Primeiro, o bombardeio de uma semana em consequência do máximo solar que deixou nosso escudo protetor extremamente vulnerável. Agora, uma mancha solar maior que Júpiter surge na superfície do Sol, liberando uma nuvem de gás eletrificado de 1 bilhão de toneladas. É uma ejeção de massa coronal, ou CME. É a maior já vista e vem na direção da Terra. É o Lewis Parker, deve ser coisa grave. Por que um homem na sua posição estaria num cemitério neste momento? O que está acontecendo, Sr. Parker? Com licença, sou Peter Wright da Brooklyn Elétrica. Foi só uma linha de força que rompeu. É coisa de rotina. A força já vai voltar. É, isso mesmo. Mas eu agradeço a vocês que se interessaram e vieram até aqui. Andando. E agradeço a você, eu te devo essa. Lewis Parker, Gabinete Municipal da Defesa Civil. Eu achei que seria melhor não divulgar nada antes que vocês verificassem. Quanto tempo até restabelecer energia nessa área? Olha, eu acho que não vai demorar muito, mas é melhor você dar uma olhada nisto aqui. A enorme nuvem de gás da CME vem atravessando o espaço e pode levar entre 12 horas e vários dias para que seu impacto seja sentido na Terra. O satélite Sorro está a postos para registrar sua passagem, trazendo a bordo um instrumento sensível chamado coronógrafo. O satélite Sorro tem telescópios monitorando a atmosfera externa do Sol. O Sorro vê quando a CME se ergue da superfície do Sol e vem em direção à Terra. Mas há um problema. Não há como saber a que velocidade a CME está se aproximando. Não podemos fazer o rastreamento entre o Sol e a Terra. Podemos apenas estimar e esperar que não venha a ser tão ruim quanto pode ser. Atenção, unidades próximas ao local. Entrar em contato com a central. O que o funcionário de uma subestação de força diria sobre os acontecimentos de hoje? Pode ficar muito pior se as informações da NOAA e do satélite se confirmarem. Muito pior quanto? Bom, muitas CMEs são repelidas pela magnetosfera, certo? Mas nem todas. As que são fortes o suficiente conseguem atravessar. Um dia seremos atingidos por uma violenta que vai causar um apagão geral em toda a rede elétrica. Está dizendo que Nova York inteira vai ficar sem energia? Não só Nova York, mas todas as grandes cidades da Terra. Vai durar semanas, meses, anos. Sem eletricidade, já imaginou? Seria como voltar o relógio centenas de anos. Esse é meu número direto. Qualquer informação nova, por favor, me avise. Claro. Mais problemas? Digamos que é melhor a gente manter contato. As coisas estão bem longe do normal. Prefeita, desculpe acordá-la, mas Lewis Parker está aqui para mim. Estarei aí em seguida. Desculpe, eu tentei ligar, mas só caía na caixa postal. O que foi, Luiz? Estamos com um problema. Aparentemente, alguma coisa caiu do céu e acabou com a energia num cemitério no Brooklyn. Você me acordou porque faltou luz num cemitério? Acho que a coisa é um pouco pior. Perdemos contato com um avião a caminho de Nova York e agora parece que os dois episódios estão relacionados e a coisa pode piorar. Eu estou em contato com as autoridades e estou recebendo informações. Tudo bem. Eu vou me arrumar. Me aguarde aqui. A tempestade das tempestades solares não se abaterá de uma só vez, mas em estágios. Na primeira parte, o flare solar se movimenta muito à frente da CME. Ele leva apenas 8 minutos para chegar. Os aviões comerciais ficam em extremo perigo porque os raios-x contidos no flare podem eliminar as comunicações por rádio nos aviões que cruzarem seu trajeto. Em seguida, 8 minutos atrás do flare solar vem o segundo estágio. É a tempestade radioativa, e ela causa problemas ainda mais graves.
É radiação de verdade e provoca os mesmos estragos. Ela pode chegar à atmosfera superior. Esses prótons de alta energia podem fritar equipamentos eletrônicos. No solo, a força combinada da magnetosfera e da atmosfera nos protege da radiação. Mas qualquer um que esteja fora dessa barreira defensiva, como os astronautas, por exemplo, teria apenas alguns minutos para se proteger antes de ser atingido por uma alta dose de radiação. No estágio final da tempestade solar perfeita, a CME, uma enorme nuvem de gás eletrificado de 1 bilhão de toneladas, se aproxima a 3.200 km por segundo. A explosão da CME traz consigo o campo magnético do Sol. É um martelo solar supersônico que vem atravessando o espaço até atingir as regiões mais externas do campo magnético da Terra. Mas o impacto da CME é extremamente imprevisível. E para os responsáveis pela defesa civil, é uma variável fatal. Olha só isso. É a informação mais recente do satélite. Espera. A CME foi lançada do Sol a uma das maiores velocidades que eu já vi. E o flare solar foi gigantesco. Pode afetar a rede? Quem sabe? Ninguém já viu uma coisa dessas. Sabe, esse desastre... O quê? Pode ser global. Ligação em nível 1 para supervisão. Ligação em nível 1 para supervisão. Essa é fortíssima. E vem a extrema velocidade. Eu acredito que vai nos atingir em menos de 12 horas. Seria hoje às 7 da noite. Eu tenho que falar com o Luiz. Por favor, faça a ligação para mim. A Terra agora já foi atingida pelos primeiros 2 estágios da tempestade e o avião que está a caminho de Nova York corre perigo. O flare solar provocou pane nas comunicações e a radiação solar avariou os equipamentos eletrônicos, inutilizando 2 motores. A radiação solar também está começando a ter efeitos em terra. Os satélites de posicionamento global revolucionaram a navegação. Mas eles estarão entre as muitas vítimas das tempestades solares com as sobrecargas dos circuitos elétricos e distorção de sinais. Se você estiver num carro dependente de navegação por satélite, haverá inconvenientes. Mas quando os pilotos pousam jatos lotados de passageiros com baixa visibilidade, a precisão dessa tecnologia é crítica. Agora, a poucos minutos de Nova York, o sistema de navegação do avião e 2 de seus motores continuam sem funcionar. Eu quero cópias de tudo isso, obrigada. Os dados indicam que a tempestade está se aproximando rápido, mas precisamos mais que isso. Eu tenho uma equipe fazendo atualizações a cada minuto. Isso é ótimo. Ah, prefeita. Sr. Parker? Sr. Cross? Como vai, David? Para dizer a verdade, já estive melhor. Então, qual é o plano? Já montamos alguma estratégia? A triste verdade é que nunca estaremos preparados para qualquer tipo de grande catástrofe. O que procuramos fazer é chegar a um ponto em que poderemos proteger o maior número possível de pessoas. Mas é melhor não alimentarmos a expectativa de perfeição, porque ela não será atingida. Bom, gente, todos sabemos o que fazer. A comunicação entre nós será fundamental. Peter White, quer falar com a senhora? Alô? Prefeito, se os transformadores forem avariados, vamos ficar sem energia por muito mais que alguns dias. Levam anos para serem substituídos. E qual é a sua sugestão? Tem uma coisa que podemos fazer, mas a senhora não vai gostar. Os responsáveis pela defesa civil são treinados para a maioria das situações, mas esta irá testar sua capacidade ao extremo. Bom, Sr. Wright, eu gostaria que viesse até aqui para discutirmos isso pessoalmente. Obrigada. Uma das fontes mais precisas de informação de que a prefeitura poderá dispor será o satélite ACE. Lançamos a Operação Explorer para estudar os ventos solares e ampliar nosso conhecimento.
Lançado pela NASA em 1997, o Ace, que está agora posicionado diretamente entre a Terra e o Sol, foi projetado para prever a potência de uma tempestade solar. O satélite Ace monitora os vários parâmetros do vento solar, a força do campo magnético e a orientação magnética, que são essenciais para se prever o impacto de qualquer evento solar na Terra. No entanto, o satélite foi projetado apenas para pesquisas e está chegando ao final da sua vida útil. Essas tempestades acontecem o tempo todo durante o máximo solar. São detectadas pelo satélite Ace. E é isso que vai nos dar o alerta avançado. Alerta avançado do quê? Do impacto. Quão avançado? Entre 10 minutos e 1 hora. E está dizendo que não sabemos quando vamos ser atingidos? É complicado. Ela pode mudar de velocidade, pode desacelerar. Que grande consolo para 8 milhões de nova-iorquinos. Não só nova-iorquinos. Todo o planeta está em desespero para saber o que só o satélite Ace pode informar. Apesar da magnitude da tempestade, só identificando sua polaridade é possível saber se ela irá causar estragos. Como um ímã, as tempestades solares têm polaridades norte e sul. O satélite Ace consegue dizer qual é sua orientação. Se for norte, ela poderá se tornar inofensiva quando for repelida para o espaço pela magnetosfera. Mas a outra opção é a que todos temem. Quando a tempestade tem um campo magnético sul extremamente grande e é muito rápida, é sinal de que será uma tempestade fortíssima. Sem que a tempestade chegue ao Ace, não há como saber. A CME, que é a principal força da tempestade, ainda está a várias horas de distância. Mas aqui na Terra, a radiação solar continua causando estragos. O avião em pane está a segundos de pousar aqui na pista 3. Já está confirmado que 2 dos motores foram inutilizados pela radiação solar. Confirmadas na ponta de que o sistema de freio pode ter sido afetado. Agora sabemos que 318 pessoas estão a bordo, o que é extremamente preocupante. Se você está usando a tecnologia mais avançada com aparelhos eletrônicos, pode ter problemas, falhas. Por exemplo, uma pane num ou 2 motores de um avião. É provável? É, sim. Não. O avião passou pela pista e bateu na via expressa. Não sabemos se ele atingiu algum veículo. Meu Deus, os carros estão desviando. Com um blackout catastrófico podendo ocorrer dentro de algumas horas, a prefeitura tem que tomar uma decisão difícil. Seria melhor avisar as pessoas para deixarem seus locais de trabalho ou não? Os prejuízos podem chegar a milhões de dólares se ela estiver errada. E se estiver certa, ela pode estar salvando centenas de vidas. Espere. Dê uma visão geral da logística. Pode falar. Melhor começarmos a armazenar gasolina caso as bombas parem. E reservatórios de água em áreas próximas da cidade. Eu acho que pessoas presas nos elevadores e no metrô serão o nosso maior problema. Pode mandar entrar. Os hospitais serão prioridade. Desculpe a demora. Sente-se. Obrigado. O que eu acho é o seguinte. Pode ser uma boa ideia desconectar e desligar algumas das estações elétricas da cidade. Um blackout proposital. Exatamente. Desligamos as estações antes da tempestade solar. E por que desligar? Porque quando forem atingidas pela tempestade, não serão avariadas. E os serviços de emergência, hospitais, trânsito? Já passamos por várias tempestades espaciais e nunca desligamos a rede elétrica. É loucura. Bom, se formos atingidos, as redes sofrerão um impacto enorme. Poderemos ficar sem energia nenhuma. Por quanto tempo? Pelo tempo necessário para construir novos transformadores. Estamos falando em meses, talvez anos. Fechar uma estação elétrica pode salvar os transformadores. Normalmente, as subestações enviam pelas linhas eletricidade de alta tensão, que são convertidas nos transformadores em voltagens mais baixas para consumo. Nos Estados Unidos, existem cerca de 2.000 grandes estações transformadoras, que seriam pontos vulneráveis da rede elétrica numa tempestade solar. No mundo todo,
dezenas de milhares de estações transformadoras estariam sujeitas à mesma sobrecarga destrutiva. No mundo de hoje, já podemos dizer que temos a capacidade de produzir entre 70 e 100 desses grandes transformadores por ano. Mais do que salvar alguns transformadores, desligar uma subestação de força significaria que após a tempestade solar, ela seria a única fonte de energia para toda a cidade. É como jogar roleta russa. Desligar intencionalmente a rede seria algo sem precedentes a se considerar. Se eu fosse o responsável pela operação de uma grande rede, seria uma decisão única na minha carreira. Uma subestação de força leva cerca de 1 hora para ser desligada e qualquer decisão nesse sentido teria que ser tomada antes de se saber com certeza qual a força destrutiva da tempestade. Já esgotamos esse assunto. Um blackout proposital não é uma opção. Estaríamos apostando numa teoria. Nós temos algumas horas antes de tomar a decisão. A prefeita já deu sua resposta. Que outras informações você quer? Essa é a maior CME já registrada. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer quando ela nos atingir. E do que temos certeza? Ela vai atingir o satélite Ace em algumas horas. E se essa tempestade for violenta, a Terra vai se transformar num verdadeiro inferno durante um bom tempo. Se eu estivesse no comando e tivesse que tomar essa decisão extremamente difícil e complexa, iria querer o máximo possível de informações objetivas. Eu o acompanho. Quais seriam as consequências se eu não tomasse essa medida e quando seria tarde demais para voltar atrás? Se provocarmos um blackout proposital, como ficariam os serviços de emergência? Bombeiros, polícia, hospitais? Existem geradores de emergência que funcionam em 72 horas. Tenho que falar com o governador. Teremos também que colocar a Guarda Nacional de prontidão. Você poderia desligar a energia só no Brooklyn? Isso pode ser feito, sim. Volte e aguarde, Peter. Entrarei em contato. Claro. Peter, se eu não entrar em contato... Bom, você me parece um homem de iniciativa. Você me entendeu? Perfeitamente. A responsabilidade de um blackout controlado numa determinada área é um risco. Isso nunca foi feito antes. A probabilidade de que seria uma atitude errada porque a tempestade seria administrável sem a necessidade de uma medida tão drástica. A contrapartida seria um impacto arrasador e de um longo prazo. As calamidades ocorridas no mundo nos últimos tempos ensinaram às autoridades uma lição importante. O caos social resultante depende do modo de atuação das autoridades em termos de presença e de uma atitude tranquilizadora do tipo, sim, estamos sim com um grande problema, mas vamos resolver juntos. É um fator essencial. Facilita quando todos falam a mesma língua. Onde está o Cross? Ele saiu quando vocês saíram. Vereador Cross, o que é essa tempestade solar de que estamos ouvindo falar? Uma tempestade solar com um grande potencial destrutivo está se aproximando da Terra e pode causar um apagão de larga escala. Informaremos assim que tivermos. Se parar com licença, eu preciso voltar ali. Cross, por favor. Olha esses picos de consumo. Oi, Tara, sou eu. Peter, estamos com picos de consumo. Bom, é o que acontece quando se pede para as pessoas baixarem o consumo. O efeito é o oposto e as pessoas começam a ligar umas para as outras. Me faz um favor? Ligue assim que você tiver novas informações do ex. Eu vou ligar para a prefeita. Quero tranquilizar a todos de que as equipes estão trabalhando na rede elétrica. Mas a tempestade solar afetou os satélites e por isso nada está funcionando como de costume. As equipes de emergência estão de prontidão. Obrigada. A CME chegou ao satélite Ace e a intensidade é de 240 nanoteslas. 3 vezes maior que qualquer medição anterior. E o campo é sul.
Um campo magnético sul de 240 nanotesla seria difícil de assimilar, deixando-nos totalmente expostos à fúria do Sol. 1 nanotesla é uma medida de potência eletromagnética. Estima-se que a maior tempestade solar registrada em 1859 teria por volta de 200 nanoteslas. A que está a caminho da Terra não tem precedentes. Bom, mãos à obra. Ligue pro Peter e a Chris. Vocês 3 para linha 2. Linha 1, vá. Cheque nos monitores se está tudo bem. As pessoas ficarão apavoradas. Será pior que qualquer coisa já vista. Por isso seria bom nos prepararmos na esperança de estar fazendo a coisa certa. Pode falar, Peter. Eu não consigo falar com a prefeita. Temos que desligar. Peter, não podemos desligar sem a permissão da prefeita. Podemos ser processados. Não temos outra escolha. Faça! Eu quero todo mundo aqui! Fechando 1 e 2 em 5 minutos. Volte! Desce aqui agora! Vem pra cá! As informações são claras. A tempestade solar perfeita é poderosa e pode causar estragos nas redes elétricas do mundo todo. No Brooklyn, a iniciativa de um homem pode fazer a diferença. Sem comunicação e com o tempo se esgotando, poucas outras subestações de forças estarão tão bem preparadas. Tá pronta? Desligando em 15 segundos. Agora 2 e 3. Desligando. O blackout controlado deixou o Brooklyn no escuro, mas as luzes ainda estão acesas no restante da cidade. A tempestade chegará em minutos e ainda ninguém sabe ao certo que efeitos ela terá. Senhores, eu já autorizei um blackout proposital no bairro do Brooklyn para proteger uma região da cidade do potencial destrutivo da onda de energia. Não estou provocando um blackout geral em Nova York, porque não há como saber se a rede elétrica será mesmo afetada ou não. Enquanto isso, em outro ponto de Nova York, as pessoas estão reunidas na rua para assistir ao que promete ser o mais espetacular show de luzes de todos os tempos, conhecido como Aurora. A aurora é um fenômeno belo e raro, geralmente visto nas proximidades dos polos. Mas esse chegaria até o Equador e seria visível praticamente em todo o lado escuro da Terra. Sua beleza, no entanto, seria uma ironia cruel. A aurora se forma quando bilhões e bilhões de partículas altamente carregadas se chocam com os átomos de oxigênio e nitrogênio que compõem a atmosfera. As partículas reagem quando colidem, liberando uma explosão de energia luminosa. Na atmosfera superior, a aurora é vermelha e verde. Mais próxima da Terra, ela é azul e lilás. Combinadas, elas criam uma serpente ondulante de luz a 160 km de altitude. Agora, ao vivo da Europa, mostrando o espetáculo do lado escuro da Terra. Je suis ici à New York. Nous sommes tous en dehors, regardant devant cet arc-en-ciel. C'est merveilleux ici. Com certeza. Tá rindo do quê? Olhe bem, porque é a última luz elétrica que a gente vai ver nos próximos meses. Se pensarmos que esse é o início de um evento catastrófico,
que irá nos deixar sem eletricidade no futuro próximo, o que seria uma visão maravilhosa de luzes no céu, se torna um sinal ameaçador de perigo e de muita incerteza. Quando a energia da tempestade solar atingir a Terra, criará enormes ondas atravessando o campo magnético da Terra. Elas induzirão correntes poderosas e irão pulsar através das redes elétricas, queimando os transformadores. A maior tempestade solar da história dá início agora ao maior e mais longo blackout do mundo. E Nova York tem um outro problema: o solo. Parte da crosta terrestre absorve cargas elétricas, mas em Nova York o solo é resistente. Por isso, a maior parte da energia vinda com a tempestade permanece nas redes, aumentando o potencial de destruição total. Você está me ouvindo? Perdemos o satélite. Perdemos o sinal. As comunicações globais são operadas principalmente através de satélites. Televisão, telefonia, rádio, internet, aviões, navios e sistemas de defesa. Logo após a tempestade, há o risco de paralisação nas comunicações no mundo todo. Desativando redes locais como as de semáforos, por exemplo, a tempestade criaria situações perigosas nas estradas já congestionadas. À medida que a cidade fica sem energia, outros sistemas de transporte mais complexos entram num caos total. Existe a sinalização dos trens que pode passar de vermelho para verde. Não há dúvida de que muitos não irão sobreviver às dificuldades que virão com um blackout global. Eu creio que talvez consigamos atravessar a situação, mas também há a possibilidade de que não seja nada fácil. Em questão de minutos, o blackout se alastra pela cidade de Nova York e o restante dos Estados Unidos mergulha na escuridão. À medida que a eletricidade deixa de ser gerada em todo o planeta, o mundo moderno para. Em cidades densamente povoadas como Nova York, chegar ao último andar dos milhares de arranha-céus rapidamente se tornará uma questão de vida e morte. Sem os elevadores, nós teríamos um grande problema. Teríamos que subir 20, 30, 40, 50 andares. Os doentes, os idosos que moram nos andares mais altos, gente que precisa de diálise, por exemplo. Como faríamos com eles? Os serviços de emergência no mundo ficariam sobrecarregados à exaustão. Com os dias se transformando em semanas e meses, o que já é uma calamidade só tende a piorar. O fornecimento de alimento e água logo será interrompido, e então a verdadeira catástrofe terá início. Quando as estações de tratamento de água e esgoto deixarem de funcionar, haverá a possibilidade de doenças e germes afetando o fornecimento de água. Teríamos, portanto, um ciclo contínuo de deterioração e os sistemas de que dependemos entrariam numa espiral descendente. Por isso, eu creio que a população ficaria cada vez mais doente, necessitando dos hospitais, mas os hospitais não estariam funcionando bem. Doenças como a febre tifoide, cólera, hepatite e disenteria surgiriam rapidamente. Quando os transformadores em toda Nova York finalmente explodissem, os geradores de emergência para serviços essenciais como os hospitais, por exemplo, começariam a funcionar. Mas somente enquanto houvesse combustível, o que normalmente se restringe a 3 dias. A dura realidade viria quando os hospitais e a rede elétrica deixassem de funcionar. Os pacientes mais frágeis provavelmente não iriam sobreviver. Eu não gosto de dizer isso assim de forma tão crua, mas é a realidade.
Nesse cenário, mais de 200 transformadores seriam atingidos nos Estados Unidos. A probabilidade é de que eles levariam 2 anos para serem substituídos. Novos transformadores seriam de quem pagasse os melhores preços e poderia levar até 1 década para que os países mais pobres conseguissem se recuperar. Essa tempestade solar violenta irá acontecer algum dia. O Sol irá se comportar assim de qualquer modo. Tudo isso depende de como a humanidade vai poder se preparar para essa situação. À medida que o blackout continua, aumenta o número de vítimas. A tempestade solar passou, mas o desastre global está apenas começando. Existem apenas 5 furgões nos Estados Unidos e a Inglaterra, boa parte da Europa, Japão, Canadá e os outros países estarão no mesmo barco que nós. Algumas áreas dos Estados Unidos ficarão sem energia durante meses, talvez mais de 1 ano. Obrigada pela atenção. Graças ao blackout controlado, temos transformadores que não foram avariados. Foi muito bem. Temos muito trabalho pela frente. Estamos com vocês e vamos passar por isso juntos. Obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer pessoalmente os respondermos lá. Não se preocupe. Com licença, prefeito. Estamos sem tempo. Eu agradeço sinceramente a presença de todos vocês. Poderia um evento dessa magnitude alterar a vida na Terra? Creio que sim, temporariamente. Isso significa semanas ou meses, mas acabaremos nos recuperando como nos recuperamos de outros episódios. Milhares de cavalos e carroças estão chegando para que as pessoas possam se movimentar novamente. Obrigado. E lembre-se, ajude o seu próximo. Talvez isso não aconteça durante a sua vida, mas não é ficção científica. Sabemos que algum dia no futuro haverá uma tempestade solar como essa. Não há como evitá-la. E o próximo ciclo de extrema atividade solar está previsto para 2011.